de fazer dominância religiosa sobre os Então, outros. todo lugar que tem poder. Todo lugar que todo tem lugar poder tem tem poder, isso. isso. Então você tem essa dualidade em que às vezes a pessoa até perde a fé Sim. de tão opressora que é aquela Você falou dessa questão do aprende com erro, me veio agora, um negócio na cabeça agora. Vou te pôr numa roubada agora, hein? Vou te pôr, que me lembrou agora. Tá ficando famoso um certo tipo de vídeo de mulher que faz marmita pra levar pro preso, pro marido preso, namorado preso. Eu... Já viu? E mulheres que vão conhecer, e elas convidam outras mulheres pra conhecerem presos que querem namorar. Inclusive, teve um caso, você deve ter acompanhado, já faz um certo tempo, aconteceu em Minas Gerais. A mulher começou a namorar com um cara que já tinha violentado sexualmente a própria mãe. Olha que pessoa maravilhosa. Aí essa mulher trouxe o cara pra dentro de casa. Ah! O cara violentou sexualmente a filha dela. Eu falo, pô, ela teve coautoria. Claro que sim, é óbvio que sim. Né? E aí, o que você diria pra uma mulher que tá indo numa cadeia pra conhecer um futuro namorado? Você acha essa postura... O que você diria pra essa pessoa? Eu acho que ela deveria trocar o destino dela. Em vez de ir pra cadeia, vai pro CAPS. O CAPS, que agora eu lembro. Centro de Atendimento Psicológico Social. Isso eu nem sabia. Vai pro psicólogo. Não é normal. Você não acha que não é? normal. Porque tem vertente. O pessoal da Red Pill fala isso, que tem mulher que gosta do homem violento e tal. Isso no campo da fantasia. Tá. Isso é comum, mulher ter fantasia de dominar. Eu estudei psiquiatria forense, por isso que eu tô te falando. Sim. Eu fui repórter policial, foi minha primeira profissão. Aliás, nos stories aí do meu Insta, sempre aparece policial falando pra mim: e aí, tem saudade de acordar de madrugada pra ir com o batalhão prender não sei quem? Entrevistei maníaco do parque na cadeia, entrevistei Pedrinho Matador. Eu já fui refém de rebelião várias vezes. Tava dentro do presídio quando teve rebelião? E fui pega de refém. Mas não aconteceu nada. Claro que não. O jornalista, eles pegam de refém pra ter uma moeda de troca, não pra fazer nada com você, entendeu? Mas melhor você não entrar lá, melhor Mas não é o que eu fazia naquela época. Sim. Quando prendia alguém, eu entrava na cela sozinha com o cara pra entrevistar com 19 anos. Mas aí que tá. Nossa, você não era casada ainda. Não, mas tinha teu pai 19 não falava anos. assim? Falava assim, não, você não vai? Eu não ia deixar se fosse minha filha. Eu morava sozinha desde os 17, me sustentava. Mas teu pai não... Você tinha seu pai ainda. Tinha. E ele não te dava umas broncas. Tava, mas eu não ia deixar de fazer. Eu era independente. Meu pai dizia, quem paga, manda. Eu falei, tá bom, então agora eu pago. Jesus. Eu comecei a dar aula de inglês para me sustentar com 16 anos. No CNA. Eu me formei e fui dar aula de inglês. Aí depois eu virei repórter. Eu trabalhava com o Fernando Vieira de Mello, que foi o nome desse túnel. E eu virei repórter muito rápido. Meu pai, evidentemente, não gostava. Sim. Dessa questão policial. Claro. Mas ele também confiava no meu... E eu estava me sustentando sozinha. Não, sim, Então, mas não não é tinha... questão disso, é questão do risco Sim. absurdo, né? Mas eu gostava. Eu gostava da reportagem policial, Sim. eu estudava muito a área criminal, eu fiz direito penal inteirinho, eu fiz medicina forense, eu fiz psiquiatria forense, eu gostava. Eu acho engraçado as entrevistas quando pega os bandidos, as entrevistas muito engraçadas. Não, eu entrevistei muitos deles. Então, assim, o que eu digo com toda certeza, um cara que tem algum traço da tétrade perversa, que se chama, eu não vou conseguir explicar a fundo. Se você tem alguém que tá nessa, pesquisa. Psicopata, sociopata. Narcisista, que as pessoas agora têm falado muito de narcisismo. Todo mundo agora é narcisista. Porque existem pessoas com traços narcísicos ou com vícios narcísicos, mas o narcisista clássico ou com a ferida narcísica, ele é diferente. Aí você vai ter o maquiavélico e o sádico. Eles são todos diferentes entre si. Eu ia confundir um pouco o maquiavélico com o sádico. O maquiavélico, ele quer o objetivo realizado, ele quer o poder. O sádico, ele tem prazer em ver o sofrimento. Sofrer. Entendi. O maquiavélico, ele gosta de manipular as pessoas como se fossem fantoches. É que desses aí, o narcisista é o mais fácil de perceber, ou não? Eu não sei. Se eles forem elaborados psicologicamente, são todos difíceis. Porque um cara maquiavélico, acho que vai ser muito difícil de perceber.
Eu acho que esse é o mais difícil. Né? Agora, narcisista, acho que é meio fácil. Porque tudo a referência é ele. Eu acho Narcisista é aquele cara que te faz uma coisa, tipo, te faz, sei lá, Sim. rouba seu dinheiro. Você vai lá, pô, fulano, você roubou. Você tá me condenando? Não fui eu só peguei o seu dinheiro porque você não me deu não sei o quê. Mas o mais perigoso qual seria? Tudo bem que o cara pode ser os 4. Mas o mais perigoso seria o sádico? Depende da vitimologia. Cada um é mais perigoso para um perfil de pessoa, compreende? E esse... Então, ó, um que casa perfeitamente. O narcisista com o dependente emocional. Entendeu? Ele casa. E esse povo... E o cara sabe identificar a Sabe. mulher que é dependente emocional. Sabe. Me diz, eu sei lá, eu sou meio burro. Maníaco do parque. Ah. Como é que ele fazia? Ele tem psicopatia, tá? Tem laudo. Ele dizia que ele ia nos lugares e olhava a mulher que estava com o ombro arqueado, olhando para o chão, que estava relativamente arrumada, mas com uma face derrubada, porque ele sabia que ela tinha alguma vaidade que tinha sido ferida. Ele falou isso? Esse cara não é burro, não. Não. Eles têm só a inteligência do mal. Entendi. Então, assim, essas pessoas, essas patologias que eu tô falando, o narcisista, o psicopata, o sádico e o maquiavélico, eles podem não cometer crime a vida inteira. Sim. Mas quando comete, não tem volta atrás, não tem o que fazer. Mas todos eles têm um compatível? Todos têm compatível. Eles vão procurar a vítima certa pra eles, entendeu? Entendi. E não é culpa da vítima. Claro. Mas quem tem algumas características, por exemplo, de dependência emocional, e também assim, o que você vai fazer numa cadeia, o que isso vai te acrescentar, o que essa pessoa vai trazer pra sua vida? Essa pessoa, então, que vai procurar um namorado na cadeia, ela é dependente emocional? Ou tem algum outro desvio. Pensa bem, quem vai procurar um namorado na cadeia? E pior que tem muita gente. Não, eu sei porque O maníaco do parque parece que era o que mais recebia cartas na cadeia. Eu via as cartas, até você sabe que já tive durante muito tempo uma vontade de fazer um livro sobre as cartas. Ou isso ia ser legal. Você leu, então, algumas cartas? Li. E você percebeu alguma coisa em comum nessas cartas? Algum traço em comum? Elas projetam uma coisa que é muito comum da fantasia do amor romântico, que ela terá na vida um amor redentor que vai resolver todas as chagas que a vida fez nela. Mas ela acredita que ela vai salvar o cara também, que o cara vai mudar. Ela vai mudar o cara, não que ela vai mudar o Esse é cara. o grande erro da mulher, você sabe, né? Mas é que é mais sofisticado, não é que ela vai mudar o cara. Sim, Ela acha que o tanto que o cara ama ela vai fazer ele querer mudar. entendi. Sendo que o amor não é querer fazer a pessoa mudar. O amor é pela pessoa como ela é, inclusive nos seus defeitos. Peraí, mas deixa eu fazer uma pergunta bem ignorante agora, tá? Que eu não entendo disso aí. Isso é um traço de mulheres mais jovens? Porque se a mulher passou dos 40 e ainda tá acreditando nisso, ela tem algum problema mental, né? Se você me fala que é uma moça de 23, tudo bem. Mas ele recebia também cartas de mulheres mais velhas? Tanto que a mulher que casou com ele tinha 60 e pouco. Nossa senhora. Ela casou e depois separou porque ele tinha alguns comportamentos. Ah, minha senhora! Quem poderia imaginar? Que o maníaco do parque era meio violento, né, minha senhora? Com mulher. Quem poderia imaginar? Mas existe isso. Dela ter aquela fantasia que ela vai redimir alguém. Mas é mais comum nas mulheres mais jovens? Claro que sim. Entendi. Claro que sim, porque são inexperientes. E porque também... Fala isso, é você que é mulher. Porque eu sou homem e falo isso. Falei, gente, tem uma frase que fala assim, que o homem casa com a mulher esperando que ela não mude, e ela muda. E a mulher casa com o homem esperando que ele mude, e ele não muda. Via de regra, o homem não muda. Mas acho que isso tem muito a ver com uma coisa assim... a gente também... Eu sei que isso parece um clichê de mulher burra que fala das vítimas do feminismo e nem sabe o que é feminismo. Eu tô falando de uma outra coisa mais elaborada. O feminismo vem como um movimento que, pela primeira vez, tira a mulher do espaço privado e coloca no espaço público. Isso mais de 100 anos atrás. Tá. A mulher passa a ocupar o espaço público. Você diz público assim, no mercado de trabalho, por exemplo? De tudo, de ter fala pública, de poder ser eleita, de fazer faculdade, vem para esse espaço. E a mulher é treinada para se colocar e para agir neste espaço.
mas não no espaço afetivo. Não, tem mulheres que você olha, são super poderosas e estão apanhando em casa. Entendi. Essa questão da afetividade não é trabalhada, eu tô falando pelo feminismo que é o que eu domino, Sim. mas por várias coisas, vários movimentos, você ensina a pessoa tudo, menos a gerenciar os seus afetos e a encarar o amor de uma forma madura. E você só consegue amar outra pessoa se você vivencia o amor por você. Mas você não acha que a igreja ensina bem isso? O Não, cristianismo? não. Porque eu vejo, eu falo assim que eu concordo em tudo com a Bíblia. Só que eu aprendi as coisas que a Bíblia ensina, eu aprendi na raça. Eu falo, se eu tivesse alguém que me ensinasse quando eu era pequeno, eu teria passado muito menos perrengues. Você acha que o cristianismo também, como ele prepara, porque eu acho que o cristianismo ele prepara muito bem o homem. Sim, eu estudei em colégio de freira desde os 2 anos e meio de idade até os 17. Eu queria ser freira. E eu estudei e Sabia que você estudei. tem cara de freira? Tenho. Você tem... Mas olha que interessante, eu queria ser franciscana. E aí o Frei, que me conhecia desde pequena, me falou uma coisa muito bonita, que me salvou, na verdade. Que a vida religiosa não é fé, é subordinação. E eu sempre fui insubordinada. Entendi. Ele falou: você vai ser sempre uma ótima cristã. Aliás, essa coisa das crianças na internet eu fiz porque era mês de Maria. Eu falei: eu vou ser a voz dessas crianças que não conseguem falar com as mães e o apoio dessas mães que não conseguem falar com seus filhos. E vou fazer disso uma missão. Então, assim, a religião para mim vem antes. Eu fui muito bem formada nisso. Mas A você fé ia me ser a forma. freira rebelde, você ia ser. Não existe freira rebelde, entendeu? Entendi. A Igreja Católica é a instituição mais antiga, mais longeva da humanidade. Não existe isso. E tem muita gente que é subordinada, que está dentro do sistema da igreja, que não tem tanta fé quanto eu tenho. Sim. São coisas diferentes. Mas nessa questão. Mas nessa Desculpa. questão do cristianismo, por exemplo, eu fui formada, meu pai era muito católico, meus avós eram católicos, meus bisavós eram católicos. Tipo, eu estudei em colégio de freira, minha mãe, a minha avó, minha bisavó, minha tataravó, todos. Então, assim, é uma tradição de estudo, e disso que você falou. Eu fui formada desde pequena na doutrina da fé, em compreender aquilo. Mas no ambiente religioso, tem muita gente tóxica. Tem sim. muita gente manipuladora. Sim. Porque onde você tem subordinação, você tem o cara que gosta de manipular também. Sim. De fazer dominância religiosa sobre os outros. Não, todo lugar que tem poder. Todo lugar que tem poder tem isso. Isso. Então você tem essa dualidade em que às vezes a pessoa até perde a fé. Sim. De tão opressora que é aquela estrutura. Entendi. Então você se achar nesse lugar em que você se aceita como humano, se ama e exerce a sua fé, é um exercício que o cristão que vive dentro de uma estrutura dessa tem que fazer desde pequeno. Sim. E aceitar certas coisas. Por exemplo, eu tive dificuldade para batizar o meu filho porque eu sou mãe solteira. Caramba. Tem umas Fiquei doutrinas. muito brava. Sim. Não, mas aí o que eu argumentava, e que é o que eu considero correto, o meu filho é um anjo que nasceu. Ele não tem culpa. Pode me excomungar se quiser. Se for isso, sim. beleza, tô de ótimo. boa. Perfeito. Mas com ele, por quê? Concordo. Ele tem o direito, né? Ele não pode levar a culpa. Agora nem é mais assim, tá? Sim. Nem é mais assim, já mudou bastante. Mas assim, essa coisa da estrutura de poder, às vezes é muito problemática. Sim. Mas a fé, e isso que você falou, você aprender desde cedo, isso foi o que me segurou em muitas coisas. Porque o ideal de amor de pessoas que estão só seguindo por ideologia, de alguém que é 24 horas feminismo, de alguém que é 24 horas red pill, eu não sei nem se a pessoa se ama ou se ela só gosta dela própria quando ela consegue um resultado naquela área sobre alguém. Entendi. Tipo, eu só me amo se eu mostrar para todos os homens que isso, isso e isso. Sendo que, se ela não se amar verdadeiramente, ela não consegue amar ninguém. Sim, perfeito. E não ensina isso do afeto. Olha, Hollywood não é o padrão do amor nem pro bem nem pro mal. Porque não fica sempre nessa coisa, ou é o amor que vai me dar tudo. Perfeito, sim. Perfeito.
ou então o homem não É a presta. pior pessoa do Nenhum mundo. homem presta, cultura do estupro, blá, 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 blá. Que é A Forma da Água. Você assistiu Forma da Água? Não. A Forma da Água eu fui assistir porque ganhou um Oscar. Eu falei assim, é ruim. E ganhou o Oscar, não presta. Mas o filme ele é muito bem feito, muito bem dirigido, muito bem escrito. A fotografia ela é ótima, mas ele é uma propaganda. Assiste que você vai ver. Ele é uma propaganda. Ai, E as vou pessoas ver. não percebem. É A Forma Isso, da A Água? Forma da Água. Eu vou ver. Ele é uma propaganda da hora que começa à hora que termina. Ah, Então você tem dois protagonistas, bom, três protagonistas, vamos dizer, que é a feminista, a mulher feminista tal, ela não depende de homem, então todo dia ela acorda, a primeira coisa que ela faz, ela se masturba, então isso é mostrado assim, sabe? Aí o amigo dela é também um cara gay, e o outro é um bicho lá que você tem uma alusão inclusive, a zoofilia. E toda pessoa que é um homem branco, hétero, religioso, ele é pior que o Hitler no filme. Todo. Todo homem, se ele é homem branco, hétero, religioso, ele é pior que o Hitler. Aí eu fui assistir por isso. Ele é uma propaganda do início ao fim. É um filme legal até pra você. Bem feito, como falei, e é legal pra fazer uma análise.